Os capítulos 3 e 4 do livro de Ruth nos trazem o desfecho da história de Noemi e de Ruth. Lembra? Na lição passada, Noemi ficou viúva, suas duas noras, Orfa e Ruth, ficaram viúvas, eram ainda jovens, e Noemi resolve voltar para sua terra e dispensa as suas noras para que cada um volte à casa de seu pai. Elas eram moabitas, elas não eram de Israel, e pudessem sobreviver, porque a viúva naquele tempo tinha sim uma grande questão com relação ao seu sustento, com relação a todo o seu futuro. Havia uma lei do povo de Israel que era necessário que alguém resgatasse aquela viúva e suscitasse uma descendência, e que isso serviria, né, para garantir a herança do falecido e garantir a perpetuação da família. Só que Noemi já era velha e ela não esperava ter um outro filho que se casasse com suas noras. Os seus dois filhos morreram e as suas noras não eram de Israel, eles não tinham essa obrigação de manter esse costume. Orfa, depois das duas insistirem com Noemi, Orfa resolve voltar para sua casa, mas Ruth diz que não vai voltar porque o Deus dela, o Deus de Noemi, era o seu Deus, fazendo assim uma grande declaração de fé do que agora ela acreditava, de que Deus ela acreditava. E baseado nisso, elas seguem para Belém, voltam para a sua cidade, para a cidade de Noemi, e como viúvas têm as suas dificuldades para sobreviver. Lá existe Boaz. Boaz é parente do falecido marido de Noemi, é um daqueles que deveriam ou poderiam, tinham o direito e o dever de executar o resgate, que era o processo que se tinha, a lei do levirato, né, era o processo que se tinha para sustentar e para garantir a descendência do falecido, e que a herança voltasse para essa viúva e que ela tivesse o seu sustento. Era a forma, digamos assim, de se garantir esse sustento, de garantir o apoio à viúva, às viúvas. Porém, Boaz não era o primeiro da lista ali, a pessoa que deveria fazer isso primeiro, e ele não poderia passar à frente do outro. Então, até o capítulo anterior, o capítulo 2 de Ruth, nós vimos a situação de Ruth indo colher espigas de milho nos campos e acaba ficando pelos campos de Boaz e acaba ficando com as servas de Boaz e sendo amparado por ele. Só que isso não fechou a história, porque as viúvas continuaram ainda sem o seu sustento, sem a garantia da sua segurança. Uma coisa é a gente estar na dependência de Deus o tempo todo, outra coisa é a gente estar na dependência de Deus, mas Deus mostrar para a gente uma sinalização de como será o nosso sustento, de como será o nosso futuro. Isso nos dá um conforto, isso nos acalma a ansiedade, isso diminui as nossas ansiedades, né? Apesar de Jesus ter falado ali no sermão do monte, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir, é da natureza do ser humano ter esse tipo de ansiedade. O problema é que a lei do levirato ali tinha por função tomar a viúva como esposa. Alguém faria isso. E apesar de Noemi ser idosa, Ruth era jovenzinha ainda. E isso aí poderia... tinha uma tênue linha entre o correto a ser feito e Ruth ficar mal falada, né? Então essa linha aí, essa linha muito tênue, se fizesse errado ou mal feito ou apressadamente,
Ruth poderia passar por oferecida, Boaz poderia passar por alguém que estava passando à frente do outro que deveria ou teria o direito ao levirato, a ficar com Ruth. Enfim, existem fatores aí que são complicados. E muitas vezes a gente quer resolver alguma coisa, a gente pode falar com alguém, a gente pode pedir alguma coisa a alguém, e a gente fica nessa linha tênue ali entre devo fazer ou não devo fazer, devo falar ou não devo falar, eu devo tentar influenciar ou não devo tentar influenciar. E a gente fica muitas vezes realmente pensando, será que se eu fizer isso vai ser questionável o que eu vou conseguir? Ou não, ou ninguém vai questionar. Não, ele só conseguiu porque ele conhecia o fulano e foi lá pedir, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. São situações do dia a dia, acontecem situações do nosso dia a dia e a gente precisa estar na dependência de Deus para tomar as melhores decisões, as decisões mais corretas, né? Aqui na história a gente tem pessoas comuns, uma lei, né? Duas viúvas precisando de um amparo, a lei que dizia como amparar, uma pessoa que poderia amparar, mas que tinha que esperar ou tinha que resolver a sua vez. Ok? E nessa situação todas, as viúvas esperam de esperança na providência de Deus, para que Deus traga à sua vida uma solução. Essa é a lição de número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Tem uma versão em PDF lá, você pode baixar e acompanhar os estudos aqui conosco. Essa edição de número 78 tem por tema Fé, Fidelidade e Força, um estudo em Josué, Juízes e Ruth. E foi escrita pelo pastor Fábio Martins. A lição de número 13 tem por tema Força para Prosseguir e está baseada em Ruth 3 e 4, e justamente a força que Ruth tem, que Noemi tem para prosseguir perante a providência de Deus. Lembrando que a história de Ruth acontece na época dos juízes. Então Josué, a gente tem ali a conquista, a divisão da terra, os juízes, aquela época tão confusa do povo de Israel, né, em que por não ter direcionamento, por não ter rei, cada um fazia o que achava bom, que achava correto, e muitas corrupções aparecendo. Ao final do livro de Juízes ele vem relatar aparecimento de sacerdotes de ídolos, né? Vem relatar levitas buscando, um levita, né, buscando uma contribuição, buscando um salário pelo seu serviço, quando o levita deveria morar em cidades próprias para eles e que receber e viver e depender das doações do povo. Então a gente vem o livro de Juízes mostra uma situação de uma sociedade perdida, né? Perdida moralmente, perdida espiritualmente e não sabe como seguir a Deus. Então vamos lá. O nosso primeiro tópico vem falar da busca por redenção, que é justamente a respeito da lei do levirato que eu comentei com vocês. O capítulo 3 e o capítulo 4 até o versículo 8 conta a história da redenção de Ruth. Como são pequenos, eu posso ler aqui. Ruth e Boaz na eira. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás
e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Descobrir os pés aqui, tá vendo que Noemi está dizendo para ela ficar bonita, para Ruth, né, ficar bonita, cheirosa, de banho tomado, né, botar o seu melhor vestido, ir à eira, onde era o local onde se limpava ali o trigo, a cevada, as espigas de milho, quando, depois que ele tivesse comido e bebido, ir até ele, quando ele estivesse deitado, descobrir o pé, que era um sinal de dizer: sou tua serva, faz o que tu quiseres, né? E ele te dirás o que fazer. Então, na realidade, ela chega se colocando à disposição, é isso que Noemi está orientando, e Boaz vai dizer o que fazer. Perceba que Boaz podia fazer qualquer coisa, mas vamos lá. Versículo 5, respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Boaz promete a Ruth casar com ela. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou aos pés dele. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Por que ele se assustou? Porque ele não era lugar de mulher, os homens trabalhando, né? Então uma mulher se deitou aos seus pés. E disse ele: quem és tu? Já devia estar meio sonolento, meio tonto, né? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Me toma, né? Então ela está se oferecendo em casamento para ele. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres nem ricos. Então Boaz já era um cara de uma certa idade. E ela, jovem, poderia procurar alguém mais jovem, alguém mais rico para casar, mas não, ela está cumprindo, ela está buscando cumprir a lei que não é do povo dela, ela é moabita, ela está buscando cumprir a lei de Israel. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o seu resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, e que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então ele está protegendo ela, não a está tomando por esposa, e fala: olha, eu não sou a pessoa certa da cadeia de sucessão, por dizer assim, eu não sou a pessoa que tem o direito e o dever de te suceder. Eu realmente tenho esse direito e dever se ele não fizer, ok? Então eu não posso passar à frente dele. Ficou-se, pois, deitada a seus pés pela manhã Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que mulher veio à eira. Não, isso não pode aparecer. Por quê? Ia ficar difamatório para Ruth. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Então, a capa. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada, toma comida e leva. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi
tinha certeza que Boaz ia ficar inquieto com o assunto. No capítulo 4, começa Boaz indo resolver o assunto. Já vamos partir para resolver. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó, fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para venda. Ou seja, ela venderia a terra, mas veja como é que funciona a coisa, né? A viúva vende ao resgatador a terra, vai receber dinheiro para isso. A terra agora é do resgatador. O resgatador toma a viúva e faz ter uma descendência. Aquela terra que ele comprou vai ser dada a esse filho dele e da viúva. E assim garantem-se as coisas. Então, Boaz está aqui explicando a lei do levirato. Disse ao resgatador, aquela parte, versículo 3, da terra, que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Ou seja, pois outro não há, pois não tem outro senão tu que a resgate e eu depois de ti. Então, se você quer resgatar, resgate. Fale aqui na presença desses 10 anciãos, né, desses 10 senhores aqui, e se não, você me fala, porque eu sou o resgatador. Respondeu ele: eu a resgatarei. Ótimo. Versículo 5. Disse, porém, a Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Lei do levirato. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Ou seja, no dia que você comprar a terra de Noemi, você vai tomar Rute por esposa e vai suscitar a descendência dele, ou seja, vai ter um filho com ela, e esta terra que você comprou de Noemi será desse filho. Perceba que você vai gastar um dinheiro para obter um bem, e depois esse dinheiro que eu gastei, eu vou dar a um filho, né, que eu vou ter que ter com aquela mulher. Essa é a lei do levirato. E aí ele falou: então disse o resgatador: para mim não eu poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele desiste de fazer. Por quê? Porque ele vai ter que dar um dinheiro que seria do filho dele, ok? Para comprar aquele terreno para dar para outro filho. Ou seja, na realidade, a pessoa está dividindo o seu bem material. Este era outrora o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu companheiro. Assim se confirmava negócio de Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: cumpra tu, e tirou o calçado. Então, combinado, você resgata ela. Então, aqui a gente tem o processo de como as coisas aconteceram, né? Começa ali no versículo 9 do capítulo 3, suscitando a lei do revirato, o resgatador. Resgate de quê? Da miséria, da pobreza, da situação de risco, de vulnerabilidade que as viúvas estavam, ok? Estranho esse costume para nós, não é da nossa terra, não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente imagina, mas era o costume daquele povo, ok?
tinha um significado, a herança ficava na família. Para Israel, a herança não saía de Israel, não teria outros povos com direito a terras ou terrenos dentro do terreno de Israel. Então, tinha ali todo um significado, né? E Boaz entendeu completamente a atitude de Ruth. Quando ela se deitou aos pés dele, ela se dispôs, né, a ficar com ele, a ser esposa dele, mesmo ela sendo jovem, ele sendo de certa idade, e ele entendeu que se tratava do resgate, se tratava da predisposição dela em se entregar para ele, para que o resgate fosse feito, e enfim, não tinha como fazer isso sem um pouco de disposição, um pouco de amor, né? E a lei do levirato, para a gente ver, está lá em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6, né? Diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filho, então a mulher de quem morreu, a mulher do que morreu, não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será o sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Lembrando que os 2 filhos de Noemi faleceram, e Noemi já era idosa, não tinha como ter um terceiro filho homem, ok? Então essa era a lei do levirato. E Boaz então tinha o papel de resgatador, fica ali nos versículos de 10 a 13, como eu li para vocês. Bendita seja tu, minha filha, por fizeste a última benevolência melhor que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres ou ricos. Ou seja, apesar de ser moabita, não ser do nosso povo, não está obrigado à nossa lei, você teme o nosso Deus e está buscando cumprir a palavra, né? Não tenhas receio, tudo quando disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa, uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não está aí se dando aos outros, não está de indecência, né? Não está adulterando por aí. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas tem um outro, né? É mais chegado do que eu, ou seja, um parente mais próximo que deveria cumprir isso. Aí ele falou, fica aqui essa noite até de manhã. Aí ele dá um pouco de cevada e ele falou que vai resolver, né? E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Ou seja, ele não perguntou se Ruth queria casar com outro resgatador. Ele não perguntou. E Ruth também não questionou isso, né? Ele só falou assim, eu vou cumprir a lei. A lei é falar com ele e ele te resgata. Se ele não quiser te resgatar, eu assumo esse papel. Fique tranquila, porque vocês não vão ficar desamparadas. Ok? O encontro com Boaz acontece à meia-noite, né? E poderia ter ali, Boaz poderia ter uma postura questionável. Está no meio da noite, aparece uma mulher ali ao teu pé, né? Que é alguém que pode casar com você, então ele podia tomá-la por esposa ali na hora, né? E pronto, acabou. Ele é um cara de certa idade, ela é uma viúva jovem, então de repente ele podia já, né? E pronto, e tá dentro da lei. Mas ele entendeu que a situação era questionável, o local não era adequado, a situação não era adequada, tinha outra pessoa à frente, entendeu o que Ruth fez ali no versículo 9 como uma proposta de casamento, disse que ela fez tudo corretinho, não procurou alguém rico, mais jovem, enfim, ela fez tudo o que tinha que fazer, mas ele tinha que cumprir esse papel com o outro resgatador, né? E ele não queria assumir um compromisso de fazer alguma coisa que não tivesse completamente certo. Será que a gente tem sido assim? Será que a gente tem
tratado com honestidade, com seriedade, com compromisso, com qualidade as coisas que a gente está fazendo? Ou será que a gente, não, vamos lá, cumprir a lei, não pega nada, está dentro da lei isso aqui, eu tenho este direito, né? A gente usa muito isso e usa a lei para fazer os nossos direitos e muitas vezes não as nossas obrigações. E Boaz não perdeu tempo, não é que não perdeu tempo tomando Ruth por esposa, mas ele não perdeu tempo porque na manhã do dia seguinte ele foi resolver a situação e resolveu no local próprio. Então ele foi à porta da cidade, a porta do povoado, não é porque era o lugar dos fofoqueiros, mas era o lugar onde se resolviam as coisas. E ao encontrar quem seria aquele fulano, e veja que a Bíblia não fala quem é, ele fala fulano, né? Aquele fulano que seria o resgatador, ele chama 10 anciãos, 10 testemunhas, anciãos, eram respeitados naquela época, entendidos como pessoas que poderiam mediar essa situação, e conversa com ele. Parece que o camarada não tinha muito a ideia, ou não percebera que ele tinha aquele papel ali na situação, que Noemi era sua parente, que Ruth, sua nora, não tinha descendência e que ele tinha esse papel de resgatá-la. Né? Então ele vai, Boaz não briga com ele simplesmente fala com ele, mas já fala dando a opção, se você não quiser, eu quero. Né? Era o resgatador, né? Era aquele qualificado para resgatar. No primeiro momento, não, beleza, eu faço, eu pego ali o território, né? Ele pensando, Noemi é velha, morre, eu compro a terra, fico com mais terra, isso aí vai me render frutos. Aí quando Boaz lembra, não, mas você tem que casar com Ruth, tem que ter um filho, e esta terra que você vai comprar de Noemi vai dar esse filho, ele já pensou, não, então a minha riqueza será dividida. Imagina que ele tem um campo e vai comprar outro de igual tamanho, né? Eu tenho um apartamento já pago, quitado, né? De 2 milhões, e aí eu vou gastar mais 2 milhões para comprar outro apartamento, né? E esses 2 milhões que eu vou comprar eu vou dar para um filho que não é o meu, é o outro filho que eu vou ter que ter. Né? Então eu vou dividir a minha economia. É isso aí que ele pensa na hora, não, vai prejudicar a minha herança. Né? Então eu não quero, eu não posso prejudicar a minha herança. E aí ele tira o seu calçado e combina com Boaz, que Boaz vai resgatar Ruth. Boaz vai redimir a propriedade do marido de Noemi e ele vai receber Ruth por esposa. Essa é a história. Né? O que a gente está falando aqui é a busca por redenção. E tem um paralelo bacana ao pensar na nossa situação como pecadores. Né? Nós somos pecadores, perdidos, sem esperança, sem salvação, em busca de alguém que possa nos redimir, em busca de alguém que possa pagar a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. Né? E aí a gente vê Noemi como sendo o pecador, aquele que não tem esperança, que precisa ser resgatado, e Boaz como aquele que vem ao resgate, né? Usando os mecanismos que se tinha para resgatar. Né? Podemos traçar um paralelo, pelo menos na ideia ali de Cristo resgatando o pecador e Boaz resgatando as viúvas ali. Ok? Boaz, ele faz tudo da forma correta. Ele não sai da linha de jeito nenhum, que é para que aquele resgate seja honrado, correto e que seja abençoado. E a gente deve fazer os nossos negócios assim. Tudo da forma correta. Mas veja bem, ele não precisa saber. Não, se ele tem preferência, dê a preferência para ele. Se for da vontade de Deus, não vai ser dele, vai ser seu. E acabou. E acabou. Deus há de cumprir aquilo que ele tem para você. Há de cumprir aquilo que ele tem para mim. E a gente não tem que ficar ansioso porque seria um negócio tão bom, eu podia dar logo. Não, ora, ajoelha, fala com Deus, pergunta se é isso mesmo. Senhor, é isso mesmo, confirma. Não é?
confirma que não é, tira da minha frente, que aconteça alguma coisa que fique bem tranquilo. Jesus também não mediu esforços para salvar o pecador, ok? No segundo tópico a gente vai falar então da redenção, está ali nos versículos 8 a 17, né? Então do 8 ao 17 do capítulo 4, nós temos assim: disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e ao povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, que eram os filhos de Noemi, os filhos de Elimeleque. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado entre os seus irmãos, e da porta da sua cidade, Disto sois hoje testemunhas. Ó, sabe quando a gente bota testemunha debaixo do documento? Essas 10 aqui, esses 10 anciãos, são as minhas 10 testemunhas. Eu vou comprar a propriedade de Elimeleque, que pertencia a Elimeleque, que pertenceria a seus filhos Quilion e Amalom, e vou tomar Ruth por esposa, cumprindo a lei do levirato, suscitando dela uma descendência, uma herança, para resgatar Noemi, Ruth, e que o falecido não tenha a sua memória apagada. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Veja, está falando das esposas lá de Jacó, né? Raquel e Lia, as duas irmãs, as matriarcas, foram bem-sucedidas, foram abençoadas. O povo está abençoando, está aprovando o que Boaz está fazendo, da forma como ele está fazendo. Ele está fazendo de forma pública e transparente, de acordo com a lei, passando por todo o processo que precisa passar. Sabe, às vezes a gente vê um processo grande, falaria, nesse ponto aqui, o povo vai lá e pede. Eu podia ir lá e pedir também, porque se eu fosse pedir, né, se eu não pedir, vão passar na minha frente e eu serei prejudicado. Se é teu, você não vai ser prejudicado não, porque Deus vai te dar aquilo que é teu. Se não é para entrar, não vai dar certo, né? Então, Senhor, faça esta mulher que entra na tua casa, uma moabita, ela não é israelense, é descendente de Ló, descendente de Abraão, mas é descendente de Ló, e os moabitas, e como os moabitas foram tidos por incesto ali na família de Ló, eles, os homens, foram retirados de Israel por 10 gerações. Mas não as mulheres. Então, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja famoso o seu nome e o que você fez. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Veja que agora esse guri, esse menino, passa a ser da descendência de Davi, que vai ser da descendência de Jesus. Então, veja que ele há uma disposição
disposição de Boaz de fazer a coisa certa para redimir, a bênção das testemunhas, comparando o que comparando o que Ruth está fazendo com Raquel e Lia, as matriarcas, as esposas de Jacó, a menção de Pérez, filho de Tamar, isso aqui está lá no Velho Testamento. Pérez, Tamar se deu a Judá numa situação até um pouco estranha, mas Judá não quis tomá-la por cumprir a lei do levirato. É até um texto interessante de ver, né? Deuteronômio 7, 3, 4, não, aí está falando de outra coisa. Gênesis 38, de 2 a 11, rapidamente. Viu ali Judá, filho de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu o nome de Onã. Continuou ainda, deu à luz ao filho, e cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib quando teve. Judá, pois, tomou por esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então Deus deixou morrer. Quem tomava então a esposa? O segundo. Então disse Judá: Onã possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita a ira a descendência do seu irmão. Sabia, pois, Onã que o filho não seria tido por seu, era o filho do irmão, né? E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, não que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus não gostou da atitude de Onã. Aí o que Judá falou? Faz o seguinte: então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai. Aí a lei do levirato, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois, disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, e passando a residir na casa do seu pai. O que acontece? Se o filho não pudesse ser, o próprio Judá deveria tomar Tamar por esposa. E ele não queria fazer isso porque ele não queria dividir a sua herança. Queria que seu filho, quando crescesse, tomasse a mulher por esposa. Aí ela se veste de prostituta, prostituta cultual, vai até Judá, esteve com ele, né? Aí depois de 3 meses dizem para ele não reconhece ela. Aí depois de 3 meses dizem que ela tinha adulterado porque estava grávida, mas ela tinha pego algumas coisas dele e mostrou para ele que ele era o pai, e na verdade ela fez um ardil para cumprir a lei do levirato. E ela concebeu e teve à luz a gêmeos, e aconteceu um outro fato curioso. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, versículo 27 do capítulo 38 de Gênesis, havia gêmeos no seu ventre. E o primogênito era o que nascia primeiro, que botava alguma coisa para fora primeiro. Ao nascerem, pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, amarrou um barbantinho ali no braço, e disse: este saiu primeiro, este é o primogênito. Veja o poder que a parteira tinha de dizer quem era o primogênito entre os gêmeos. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Pérez passou, o segundo, que não botou a mão para fora, passou a ser o primogênito. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. E lhe chamaram Zera. Então, perceba que a menção a Pérez quer dizer que, assim, desde o parto ele estava brigando para ser um primogênito, né? E nasceu porque a mãe correu atrás para fazer cumprir a lei do levirato. A volta de Noemi ao centro da história. No final, ela pega o seu neto e cria como se fosse seu próprio filho, né? E no que se refere a Boaz, ele tem toda a preocupação para não deixar ir dúvida no procedimento. Ele resgata tudo que é da família de Elimeleque, tudo que era dos seus 2 filhos. Ele não se coloca como responsável parcialmente. Eu vou resgatar Ruth. Noemi, eu não posso fazer nada, deixa as terras para lá, vou ficar só com a menina aqui. Não, ele faz integralmente tudo o que lhe é devido fazer, né? E o detalhe importante é que Ruth
a Moabita, né? Foi esposa de Malom, filho de Noemi, né? Ao afirmar a origem de Ruth, Boaz está deixando claro que sabe que ela não é da tribo de Israel. Mas a Ruth, ela abraçou a religião, abraçou o Deus de Israel. Ela servia ao Deus de Israel. Não era só uma questão de procedimento. Ela tinha confiança, fé no Deus de Israel. E por isso ela estava cumprindo tudo que sua sogra falava. Por quê? Porque ela entendia que aquele era o procedimento correto, né? E cumpriu toda a lei. E outro aspecto importante é a menção da bênção que o povo fez com relação a Raquel e Lia. Toda Israel estava aceitando Ruth e na família de Israel estava tendo uma gentia, alguém de fora de Israel, estava sendo aceita como parte do povo, né? E era um tipo de bênção usada em casamentos, né? Israel, a cidade não era a nação inteira de Israel, mas representava e era ali que Boaz havia de constituir sua família. Lembrando que é Belém, onde Jesus vem a nascer depois. E ele perpetua a descendência que vai chegar a Jesus. A menção à casa de Pérez vem com uma simbologia, essa que eu falei, né? Tamar, que coabitou com Judá, o seu sogro, dentro da lei do levirato, mas usando de um ardil, né? E chegou a linhagem de Judá, chegou até Boaz. O que o pessoal está dizendo para Boaz, para ser como Pérez, é para ser um vencedor, para correr atrás, conquistar as coisas. A gente não corre atrás, a gente não conquista as coisas, mas quando a gente corre atrás na bênção de Deus, a gente conquista as coisas que são da vontade de Deus, né? Não adianta tentar conquistar aquilo que não é da vontade de Deus. A gente pode fazer todo esforço, mas a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Sabendo a vontade de Deus, podemos correr atrás com bastante força, com bastante garra. Não quer dizer ser da vontade de Deus, não quer dizer não fazer o que tem que se fazer, não fazer algum tipo de esforço, tá certo? Tem que fazer sim todo esforço. E aí Noemi volta ao centro da história, né? Ele pega o menino como se fosse seu filho, aquele que vai herdar de volta toda a herança, que vai herdar a descendência dos seus filhos, que vai herdar o nome dos seus filhos, e que o problema de vulnerabilidade de Noemi e de Ruth estavam resolvidos, e resolvidos integralmente, porque Boaz fez tudo o que era necessário fazer. E tenha certeza que para Boaz não faltou nada, porque quando a gente faz a vontade de Deus, nada falta, né? O Senhor foi tratando e intervindo em cada momento. Imagina a quantidade de ansiedade que essas duas tinham pela sua sobrevivência, pelo seu sustento, né? Mas Deus não perde o controle da história. E aí o finalzinho do capítulo 4 vem falando da linhagem. A genealogia contada não é aquela lá de Mateus, mas vem contando a genealogia da vida na qual Boaz estava, e Obed e os seus dependentes. São essas, pois, capítulo 4, versículo 18 a 22. São essas, pois, gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Então veja que a necessidade aqui é de mostrar que Boaz, cumprindo desta forma, através de Obed, filho de Ruth, né? Filho de Ruth, a Moabita, gerou a Davi. E a gente percebe, sobretudo na árvore genealógica descrita em Mateus, a presença de pessoas que estão fora da tribo de Israel.
mulheres gentias, homens não. Todos os homens estão na tribo de Israel, na genealogia. Mas as mulheres gentias aparecem ali. Os moabitas, descendentes de Ló e de sua filha por incesto. Né? E, portanto, eram primos e foi negada a entrada na congregação até a 10ª geração. Porém, as mulheres não são citadas, os homens sim. Então, veja, na linhagem de Davi, o Messias fosse formado apenas por hebreus do lado paterno, mas inclui mulheres gentias. Tamar e Raabe eram cananeias. Ruth era moabita, Naamá, mãe de Roboão, era amonita. Então, o Messias veio de uma linhagem puramente hebreia por parte de pai, mas com várias nacionalidades por parte de mãe, né? Demonstrando ou apontando para inclusão, para trazer estas raças, para trazer esses limites, essas origens para dentro do plano de salvação. Jesus, ele não excluía as mulheres, ele incluía as mulheres. Você vê na Bíblia a mulher sendo tratada de uma forma até o final do Velho Testamento. No Novo Testamento você começa a perceber a atitude de Jesus com relação às mulheres e a atitude do povo com relação às mulheres. Aparece ali um contraste. E ele vem dando valor à mulher, ele vem valorizando a mulher como ser humano, como pessoa humana. E através das mulheres vem incluindo todas as nações no seu plano de salvação. E aí faz com que ele seja o resgatador de todo o mundo, né? Olha lá, deduz-se que Boaz não gosta de um tipo de Cristo. A gente pode traçar um paralelo de Boaz resgatando as viúvas com Cristo resgatando o pecador. Boaz, o parente qualificado, e Cristo, o resgatador qualificado, porque ele tem na sua raiz várias nacionalidades, né? A expressão resgatar é usada 6 vezes em Ruth, né? E o redentor do crente é Cristo, porque ele paga as suas dívidas. O vingador do crente é Cristo, porque ele é que nos vinga dos nossos inimigos. O mediador para conseguir a reconciliação entre o homem e Deus é Cristo. O noivo para a união e comunhão perpétua da igreja, a noiva de Cristo, é Cristo. A igreja noiva de Cristo, a igreja formada por aqueles resgatados, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Então, essa união representando desta forma. Então, o nome de Boaz está registrado em todas as genealogias de Jesus, mas só Mateus 1,5 coloca também Ruth e menciona as outras mulheres estrangeiras, como eu já falei, uma genealogia por parte de pai puramente hebraica, por parte de mãe de várias nacionalidades. Jesus se faz membro da raça humana, sendo qualificado parente para o resgate, né? Olha, é um paralelo, né? É uma ideia interessante. Ele proporcionou redenção pagando a dívida do pecador. Veja que a viúva ficava em dívida, ficava com problemas para se sustentar, né? E o resgatador é aquele que ia sustentar a sua viúva. Ele é o genuíno e adequado mediador de cada pessoa. É o típico noivo, né? Tomando a sua noiva gentia, ou seja, nós que não somos da tribo de Israel, somos salvos por Cristo como gentios, né? E ele nos toma calorosamente, nos acolhendo, nos resgatando e nos sustentando, né? Força para prosseguir essas páginas de Ruth no meio daquele caos em que estavam os juízes, Israel na época do juízo, melhor dizendo, né? Ruth e Noemi e Boaz fazem tudo conforme os conformes, né? Tudo dentro dos conformes, e Deus dá a elas o resgate necessário. Nós fomos resgatados e precisamos viver e andar como filhos da luz, né?
precisamos viver como servos do Senhor, agradecidos pelo resgate e firmes, sem retroceder, para pensar e agir. À luz dos exemplos de Noemi, Ruth e Boaz, será que eu tenho respondido corretamente, adequadamente às situações desafiadoras da vida? Passar por um processo seletivo, passar por um concurso que tem uma indicação, que tem o julgamento. Será que eu tenho tentado conseguir passar à frente dos outros por alguma motivação pessoal? Ou eu tenho esperado em Deus as coisas acontecerem, né? Dentro daquilo que me cabe, será que eu tenho procedido corretamente? Ou não? Não, deixa ele nem precisar saber. Ah, poxa, desculpa, não sabia que era... Assim, achei que você sabia. Não, Boaz foi lá e avisou, é teu direito. Você vai? Não vai? Tá bom, então deixa que eu faço. Tomando por base o exemplo de Ruth, onde eu tenho buscado a minha redenção? O que tem sido para mim a minha âncora, o meu amparo, né? Para quais direções ou pessoas eu tenho olhado? Qual o modelo que eu busco seguir? O modelo do mundo, eu busco imitar o que o mundo faz, ou o modelo de Cristo, aquele que é mais difícil seguir, aquele que é mais complicado, aquele que às vezes parece impossível. Que modelo eu tenho seguido? O Redentor da minha vida é Cristo, e é esse o modelo a seguir. Que Deus nos abençoe para estar sempre dentro da sua bondade, dentro da sua vontade, né? Obtendo, através do seu amparo, esta força para prosseguir.